Vamos lá, último crime de hoje, crime de apropriação indébita, lá no artigo 168 do Código Penal. Crime de apropriação indébita consiste a redação nele em apropriar-se de bem alheio móvel para si ou para outrem de que tem a posse ou a detenção. Crime de apropriação indébita, então, está lá no artigo 168 e comete o crime de apropriação indébita quem se apropria de bem alheio móvel para si ou para outro, de que tem a posse ou a detenção. Então vamos lá. Conduta aí, verbo nuclear do tipo é o apropriar-se. O que é apropriar de algo? Apropriar de algo é se apoderar de algo, se assenhorar de algo. Beleza? Vou explicar isso mais pra frente. Vamos lá. Crime de apropriação indébita é um crime contra o patrimônio, bem jurídico tutelado ali é o patrimônio alheio. Percebam o seguinte, no crime de apropriação indébita, a apropriação do bem alheio acontece quando o sujeito ativo está na posse ou na detenção do bem. Percebam que apropriação, ela acontece, apropriação indébita, gente, nada mais é do que uma apropriação indevida. E a apropriação acontece necessariamente quando o sujeito ativo ele tem a posse ou a detenção do bem. Percebam que na apropriação indébita, o sujeito ativo que se apropria, se assenhora, se apodera da coisa, ele necessariamente ou ele está na posse ou ele está na detenção do bem, beleza? Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês, depois eu continuo discorrendo e desenvolvendo. Imagina que eu chego para alguém aí da sala e falo assim: fulano de tal, tem como você me prestar o seu carro para eu ir lá em casa pegar um livro que eu esqueci? E aí, vocês, né, como são super gente boa, falam: não, Léo, vai lá. E vocês me entregam a chave do carro. Só que o que eu faço? Não devolvo o carro. E mais, começo a ficar andando com o carro para cima e para baixo. E fico com o carro um dia, uma semana, um mês. E o que eu faço? Começo a agir como se fosse dono do carro. Troco os pneus do carro, troco as rodas do carro, coloco farol no carro, coisa que quem faz é o dono. Beleza? O que eu fiz nesse caso? Perceba, eu estava na posse do bem, eu estava na posse do carro. Estando na posse do carro, eu me apropriei dele, eu me apoderei dele. Como que acontece esse apoderamento, esse assenhoramento? E a gente vai entrar na questão da consumação no crime de apropriação indébita. Como que o crime de apropriação indébita ele se consuma? Como que ele se dá? A consumação no crime de apropriação indébita se dá com a inversão da posse. Quando o sujeito ativo ele começa a agir como fosse proprietário da coisa. O elemento subjetivo do tipo ali é o dolo, obviamente, crime de apropriação indébita só ocorre de maneira dolosa, e tem um dolo específico. O dolo específico da apropriação indébita é que o sujeito ativo ele começa a agir com o chamado animus domini. Ele começa a agir com o chamado ânimo de dono. O sujeito ativo que ele se apodera, se assenhora do bem alheio, ele necessariamente para cometer apropriação indébita, ele tem que começar a agir como se fosse dono. Ou seja, modificar o bem, alugar o bem, vender o bem. Beleza? Vamos lá. Existem alguns requisitos para configuração da apropriação indébita. Necessariamente é a vítima que tem que entregar o bem. Exemplo aí, como eu falei, vocês me entregam o carro ou a chave do carro. A posse ou a detenção, né, do bem tem que ser desvigiada. Ninguém pode estar vigiando ela. E outra coisa aqui que eu queria ressaltar. Para o crime de apropriação indébita acontecer, o sujeito ativo ele não pode ter inicialmente ou desde o momento o dolo de ficar com a coisa. Percebam, se eu peço o carro emprestado para vocês já sabendo que eu vou ficar com ele e vocês me entregam, nesse caso vai ser estelionato, porque o meu dolo vai ser inicialmente de enganar vocês. No crime de apropriação indébita, inicialmente eu estou de boa fé. Eu peço o carro emprestado para ir lá buscar um livro lá em casa. Só que depois que vocês me entregam o carro, me entregam a chave do carro, que eu mudo o meu dolo, eu mudo o meu ânimo. Falo, quer saber, já tô com um carro bonitão aqui, vou ficar com ele. Beleza? Ou seja, a primeira atitude do agente
é estar de boa fé. Depois que a coisa é entregue, que ele muda o ânimo dele. E aí, a partir do momento que ele muda o ânimo dele, ele começa a agir como ânimo de dono e inverte a posse do bem. A doutrina até fala que na apropriação indébita pode acontecer justamente isso. A apropriação indébita propriamente dita acontece quando o agente que está na posse ou na detenção do bem fica com o bem, né, agindo como se fosse dono, ou seja, inverte a posse, ou se dá pela negativa da devolução do bem, né, quando o proprietário pede o bem de volta e o sujeito ativo se nega a devolver. Exemplo, vamos supor o seguinte: algum de vocês viaja e fala assim, Léo, tem como você ficar, por exemplo, com a minha moto, guardando ela uma semana? Eu falo, não, beleza. Quando vocês voltam de viagem, você fala, Léo, me dá a moto aí. Eu falo, não vou devolver, não. Ela agora vai ficar comigo. Ou seja, o bem é de vocês, eu estava na detenção dele, guardando ele para vocês, e aí eu me recuso a devolver. Também pode ser apropriação indébita. Beleza? Então, necessariamente, o dolo tem que ser posterior à entrega do bem. Vamos lá, sujeito ativo. Sujeitos do crime. Sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. Sujeito passivo, qualquer pessoa. No caso, a pessoa que era possuidora ou proprietária do bem ali. Consumação do crime de apropriação indébita, quando há efetiva inversão da posse do bem. Sei que é algo, às vezes, difícil de caracterização, né? A gente não sabe quando o sujeito ativo vai começar a agir como se fosse verdadeiro dono da coisa, mas a consumação acontece quando há inversão da posse ou a negativa de devolver. E é admissível a tentativa. Beleza? Existe um aumento de pena ali nos parágrafos do 168. Aumento de pena de 1/3 se a coisa é dada em depósito, se o agente recebe na condição de tutor, curador, ou se o agente recebe em razão de ofício, tá? Em razão da profissão, há um aumento de pena de 1/3. Beleza? É isso aí, gente. Fica com Deus, Deus abençoe.